O Irão propôs reabrir o Estreito de Hormuz caso os Estados Unidos levantem o bloqueio naval e acabem com a guerra. Atirador que tentou invadir gala anual dos correspondentes da Casa Branca em Washington foi acusado de tentativa de homicídio de Trump e pode enfrentar prisão perpétua. O rei Carlos III e a rainha Camila da Grã-Bretanha chegaram aos Estados Unidos para uma viagem de 4 dias. Finlândia torna-se o primeiro país na Europa a ter uma mina de produção de lítio completa. Portugal e Espanha ficaram às escuras há um ano. Bruxelas recomendou kits de emergência, mas poucos seguem. O Irão ofereceu-se para reabrir o Estreito de Hormuz caso os Estados Unidos suspendam o bloqueio naval. Ainda não se sabe se Washington vai aceitar a proposta, o que adiaria as discussões sobre o programa nuclear de Teherão. Iran has proposed a mutual reopening of the strait, leaving the nuclear discussion for later in the process. Given that the nuclear program has been a red line for this administration, would the president agree to that kind of phased negotiation? What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well. So they're considering it that phased approach? I wouldn't say they're considering it. I would just say that there was a discussion this morning that I don't want to get ahead of, and you'll hear directly from the president, I'm sure, on this topic very soon. Apesar de um cessar-fogo frágil, mas em vigor, o impasse entre os Estados Unidos e o Irão persiste no Estreito de Hormuz. Washington impôs o seu próprio bloqueio à via navegável no início deste mês, resultando num duplo bloqueio. De acordo com os Estados Unidos, este visa impedir Teherão de vender o seu petróleo, privando-o de receitas cruciais. O Irão afirma que a responsabilidade pela perturbação da via navegável recai sobre Washington. Responsibility for any disruption to maritime transport lies with the aggressors, the United States and its supporters. Os últimos desenvolvimentos surgiram após a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão à Rússia, na sequência do cancelamento das potenciais negociações de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão no Paquistão. O atirador que tentou invadir a gala anual dos correspondentes da Casa Branca em Washington foi formalmente acusado de tentativa de homicídio de Donald Trump. Cole Allen, de 31 anos, não apresentou defesa na audiência e enfrenta uma pena que pode ir até à prisão perpétua se for condenado por tentar matar o presidente dos Estados Unidos. Allen escreveu um manifesto antes do ataque, no qual detalhava o seu ódio pela administração de Trump. The so-called manifesto is a stunning thing to read. I am no longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes. What's your reaction to that? Well, I was waiting for you to read that because I knew you would, because you're horrible people, horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody. Do you think he was referring to you? Excuse me. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person. A Casa Branca culpou os democratas por alimentarem o ódio contra Trump, resultando na violência política no país. This political violence stems from a systemic demonization of him and his supporters by commentators, yes, by elected members of the Democrat Party and even some in the media. Saturday was supposed to be a joyful evening, celebrating free speech and the First Amendment with all of you, members of the press. Instead, the night was hijacked by a crazed anti-Trump individual who traveled across the country to assassinate the president and as many administration officials as possible. As autoridades afirmam que o suspeito foi imobilizado antes de causar qualquer dano grave aos presentes. Apenas um agente que usava um colete à prova de bala foi alvejado sem ficar gravemente ferido. Acredita-se que Allen tenha viajado da Califórnia para Chicago e depois para Washington, onde se registrou como hóspede no Hotel Hilton, onde se realizava o jantar de gala. As autoridades afirmam que em várias mensagens o atirador se referiu a si próprio como o assassino federal amigável e fez várias referências a Trump sem o nomear. O rei Carlos III e a rainha Camila da Grã-Bretanha chegaram aos Estados Unidos para uma viagem de 4 dias no âmbito dos 250 anos da independência do país.
Após aterrarem na base conjunta Andrews, Carlos e Camila seguiram para a Casa Branca, onde foram recebidos por Donald Trump e pela primeira-dama. A agenda da semana inclui um discurso no Congresso, um jantar de Estado na Casa Branca e uma visita ao memorial do 11 de setembro, em Nova Iorque, antes de partirem para as Bermudas. A visita da realeza britânica ocorre 2 séculos e meio depois das colónias americanas terem declarado a independência da Grã-Bretanha sob o reinado do rei Jorge III. A relação entre o Reino Unido e os Estados Unidos está a atravessar um momento de grande tensão, depois de Trump ter criticado o primeiro-ministro britânico Keir Starmer por temas como a guerra no Irão. Para além deste conflito, a visita dos reis britânicos à Casa Branca ficou marcada pelo caso Epstein. O irmão mais novo de Carlos III foi destituído do título real, exilado da vida pública e sujeito à investigação policial devido à amizade com um criminoso sexual. O chanceler alemão Friedrich Merz insinuou que a Ucrânia poderá ter de ceder território à Rússia para abrir caminho à adesão à União Europeia. Num discurso dirigido a alunos de uma escola secundária no oeste da Alemanha, afirmou que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, teria de realizar um referendo para que o povo decidisse sobre esses 2 temas. Merz acrescentou que as decisões só podem ser tomadas pelo povo da Ucrânia, salientando que é fundamental devolver-lhes o poder. A Rússia ocupa atualmente pouco mais de 20% do território ucraniano. Irgendwann wird es hoffentlich einen Friedensvertrag mit Russland geben. Dann wird möglicherweise ein Teil des Territoriums der Ukraine nicht mehr ukrainisch sein. Wenn das der eigenen Bevölkerung vermitteln will und dafür in der Bevölkerung eine Mehrheit bekommen will, und muss eine Volksabstimmung darüber machen, dann muss gleichzeitig der Bevölkerung sagen, aber ich habe den Weg nach Europa für euch geöffnet. O processo de adesão de Kiev ao bloco europeu tem sido bloqueado pelo primeiro-ministro cessante da Hungria, Viktor Orbán, nos últimos 2 anos. A sua recente derrota esmagadora frente ao primeiro-ministro eleito, Péter Magyar, fez nascer a esperança de que o país avance para a próxima fase do processo. Merz advertiu contra o aumento das expectativas de uma adesão rápida ao bloco, salientando que a integração da Ucrânia depende da paz e de reformas no Estado de Direito e no combate à corrupção. O líder alemão acrescentou ainda que a data de adesão proposta por Zelensky, 1 de janeiro do próximo ano, não é realista e que mesmo 1 de janeiro de 2028 poderá ainda não ser tempo suficiente para concretizar as reformas necessárias. A primeira mina de lítio completa da Europa começa a operar em Sivajärvi, no oeste da Finlândia. Este recurso estratégico é fundamental para a produção de eletrónica moderna. O projeto Keliber, que custou cerca de 783 milhões de euros, foi financiado principalmente pela empresa mineira sul-africana Sibanye-Stillwater e pela União Europeia. Hanu Hautala, CEO da Keliber, explicou toda a cadeia de produção, desde a mina até a refinaria, passando pelo concentrador, todos num raio de 43 km. We are now extracting spodumene ore. It contains some 1 to 1.3% lithium oxide. Then we transport it to the concentrator, and there the lithium oxide content is increased to 5%. And further to lithium refinery, and there the lithium concentrate is produced as a battery quality lithium hydroxide. Alguns habitantes locais afirmam ter sentimentos contraditórios em relação à mina. Reconhecem que esta é benéfica para o emprego, mas manifestam preocupações com o impacto ambiental. O projeto Keliber abrange mais de 500 km² e estão previstos outros 6 locais de exploração mineira na área. Alguns comparam o papel do lítio atualmente ao papel que o petróleo teve no início do século XX. Há exatamente um ano este era o cenário. Portugal e Espanha foram atingidos por um apagão que deixou milhões de pessoas sem eletricidade durante mais de 12 horas. O apagão terá tido origem no sul de Espanha, com falhas técnicas que geraram picos de sobretensão da rede elétrica portuguesa. Desde esse dia, aumentaram as recomendações para que as pessoas tenham um kit de emergência para pelo menos 72 horas. Mas estariam preparadas se houvesse um novo apagão?
Eu sou escoteira, então eu já tinha um kit pronto, tinha um rádio. Tenho tudo, exceto a telefonia, digamos assim, o rádio, pronto. De resto, lanterna, conservas, dinheiro em casa, pronto, isso eu tenho sempre. Agora comprei um rádio com pilhas, tenho sempre pilhas suplentes em casa, água e, além disso, para o apagão também me preparei para um possível tremor de terra. Tenho uma mochila com várias coisas, um cobertor, um apito. Fosse comprar papel higiênico, garrafas de água, abastecer dispensas, parecia que o mundo estava a acabar. Já em Espanha, o apagão de há um ano parece já ser um evento muito longínquo. La verdad que no lo he vuelto a pensar ni me ha afectado en nada. ¿Tenéis ahora un kit de emergencia o más comida o efectivo en casa por si pasa otra vez? En realidad al principio sí lo hicimos, pero como todo, acabamos relajándonos. Água potável, alimentos não perecíveis, um kit de primeiros socorros, lanterna, rádio a pilhas e uma bateria externa para o telemóvel são alguns dos elementos essenciais. Ninguém quer reviver o apagão, ainda assim há quem admita que o episódio trouxe novas preocupações e também algumas mudanças de hábitos. Pelo menos estamos mais preparados. E nada como uma lanterna e ler um livro, ouvir música no rádio como antigamente, portanto voltar ao antigamente. Sabermos viver um bocado também sem as tecnologias, sem estarmos ligados constantemente à internet. Um ano depois, o grupo de trabalho parlamentar criado na sequência do apagão apresenta o relatório final com propostas para reforçar a resposta a futuras falhas elétricas e tornar o país mais preparado para uma crise.